Moçoiras, meninos e meninas, estou sentindo falta do Lucas, estou sentindo falta da Ana Laura, alguém sabe por que eles não vieram? Quem mais? E da Thaís. A Thaís é brava, né? Tô falando que eu quero ver se ela vai assistir essa porra. Tava andando aí ontem à noite, e agora não pode vir na aula. Tava andando ontem a tarde inteira, só adoece na hora da aula. Nós estamos estudando para a prova? Não, o dia que eu vi ela aí à noite, ela claramente estava ruim. Claramente estava ruim. Agora sim, a parte, eu vou falar a parte ruim que eu falei, a parte que vocês têm que usar como bom de vocês ser amigo. Essa vai precisar de muita ajuda de vocês. A Thaís vai precisar de muito apoio de vocês. Ela está sem conteúdo, ela está sem matéria, ela tem que fazer uma prova ainda, né? De álgebra. Sim, vai pegar. Não, mas vai ter que fazer a prova. O problema. Não, mas ela vai ter que fazer a prova em algum momento. E eu estou falando que ela perdeu. Ou seja, dá o alívio agora, vai acumular tudo. Vai acumular tudo. E aí, meu filho? Pensem pelo lado bom. Melhor a situação de vocês do que a situação de quem está lá cortando cana, ganhando R$1 a hora, né? Não, eu sempre peço isso. Cara, sempre que a minha situação está ruim, e eu falo isso muito para minha esposa, eu penso nas pessoas que têm situação pior que a minha. E sempre existe alguém pior que você. Tá? Para quem é cristão, tem uma passagem bíblica em 2 Timóteo que é: a tudo dai graças. Tudo que acontece na sua vida é para melhorar. Tudo vai ficar bom no fim. Se não ficou bom é porque o fim ainda não chegou. Pensa desse jeito. Né? Tem uma outra frase mais legal. Na vida, guarda isso, hein? Tirando cobrador e motorista, o resto é tudo passageiro. Entendeu? Vamos lá, meu povo. Olha só. Estou brincando numa gangorra. Vamos testar a Duda, para melhorar o humor da Duda. Duda sabe falar gangorra em inglês? Aí, ó. Nem isso eu não estou ajudando ele. Não, porque são nomes que é até legal. Você só aprende no dia a dia. Curso nenhum de inglês vai ensinar. Si, sol. Não, eu aprendi, mas... não uso. No dia a dia você não tem filho, tá vendo? Se eu tivesse filho, você ia saber que ela quer brincar. No si, sol. Temos aqui uma gangorra, só que aí nós temos 2 crianças que querem brincar na gangorra. E elas querem ficar equilibradas. Com o problema que uma das crianças tem 100 quilogramas. É uma criança de respeito. E a outra tem 50 quilogramas. Pergunta: é possível equilibrar essas 2 crianças? Show! É possível. Eu já desenhei ali mais ou menos a possibilidade. E aí eu quero que vocês perguntem em qual dos 2 lados está a criança de 100 quilogramas, em qual dos 2 lados está a de 50? A de 100 quilogramas está aqui. Essa criança aqui tem 100 quilogramas. Menor braço de alavanca. A de 50 quilogramas vai ser colocada no maior braço de alavanca. Por quê? Porque nós vamos interpretar aquilo ali agora a partir desse novo conceito. Qual é o novo conceito que a gente colocou? Torque. O que é o torque? O torque é o análogo da força para o movimento de rotação. Vamos relembrar. Força, eu tenho um objeto, em relação ao sistema de referência, o objeto está inicialmente em repouso. De acordo? O objeto está inicialmente em repouso. Para ele iniciar o movimento, eu preciso aplicar uma força. Agora, tem um sistema inicialmente em repouso. Para ele iniciar uma rotação, tenho que aplicar um torque. Então, essas 2 coisas vão ser análogas. Então, torque é o análogo rotacional à força.
Show de bola? Não, a equação parece muito. Você não estava na aula passada, foi a hora que você ficou doente. Não deixa de assistir a aula passada que eu construo, que a gente vê que a equação do torque, ela foi meio que forçada para ser daquele jeito, né? A gente partiu, inclusive, da equação do trabalho. E eu falei, cara, vamos fazer isso aqui, eu vou querer que seja o torque. Tudo bem? E, aliás, nós não chegamos no torque. Nós chegamos numa equação que nos permitia calcular o módulo do torque, que a gente vai ver. E essa é a parte que vai ser mais difícil. A gente vai ver que o torque é um vetor. Porque o que vai ser difícil? Porque como está vinculado à rotação, você não consegue imaginar um vetor que descreva uma rotação. Você gostaria que fosse um vetor assim, né? Sério. Ó, eu vou até mostrar qual é o problema, já que vocês sabem álgebra linear, vou até mostrar para vocês qual é o problema de tentar descrever um vetor de rotação. Me empresta seu caderno, maravilhoso, lindo. Olha só. O que vocês sabem de vetores? Vetores compõem um espaço vetorial. Ok? Tem que satisfazer os axiomas. Dentre os axiomas estão as propriedades comutativa e associativa. Vamos imaginar isso daqui. Ó, ele está começando nessa posição. Tudo bem? Está começando nessa posição com o just relax aqui para mim. Ok? Eu vou fazer 3 rotações de π sobre 2. Tudo bem? Empresta a caneta. A primeira rotação vai ser em torno desse eixo aqui, ó. Então, vamos rotacionar em π sobre 2? Pá, rotacionei em π sobre 2. Vou fazer uma outra rotação de π sobre 2 em torno desse eixo. π sobre 2. Tudo bem? A terceira rotação, eu vou fazer em torno de qual eixo? Em torno desse eixo aqui, ó. Eu já fiz algum em torno desse? Não. Que jeito que eu fiz? Eu fiz assim, assim, que eu tenho que lembrar depois. Então vamos voltar? Vamos decorar? Vamos decorar. Ó, assim, ó, primeiro horizontal. Então, π sobre 2. Rotacionei. Segundo, perpendicular ao louso. Rotacionei em π sobre 2. Tá certo? Terceiro agora eu não posso repetir. Aqui. Certo? Olha como caiu. Observou? Vou trocar agora. Eu vou fazer 3 rotações iguais. Só que em sentido oposto. Só que não na mesma ordem. Qual foi a ordem que eu fiz? A primeira eu tinha feito assim. Agora eu vou fazer a rotação assim. Agora eu vou fazer uma... Peraí, eu fiz na horizontal? É, eu fiz assim. Agora eu fiz assim. Então agora eu vou fazer assim. Certo? Π sobre 2. Agora eu tenho que fazer qual? Aqui. Parou na mesma posição? Não. Então, tu tá vendo que quando eu trato de rotações, não vai satisfazer a propriedade associativa e comutativa? Então, estão entendendo qual vai ser a dificuldade de definir um vetor que represente uma rotação? Porque já que esse vetor vai representar uma rotação, ele tem que satisfazer aqueles axiomas de espaço vetorial. Então vai ser um pouquinho complicado. Porém, entretanto, contudo, todavia, no entanto, nós vamos começar com a parte mais tranquila. Nós não vamos começar nos preocupando com isso, não. Tá bom? Vamos começar, vamos só relembrar. E aí, ó, para quem não estava na aula passada, nós vamos lembrar da seguinte forma, ó. Como é que era o torque, o módulo do torque? Era o módulo da força que está realizando o torque. Presta atenção. Então, o correto já não é eu pedir calcule o torque. Calcule o torque daquela força. De acordo? Vezes um vetor posição. E aí eu tenho que entender bem. Qual o significado daquele vetor posição? Ele localiza o ponto de aplicação da força. A partir da onde? De uma referência que eu escolho. Certo? Esse
ponto que a gente está observando vai ser onde vai estar correndo. Não, é um ponto que você escolhe. Tanto que eu vou fazer esse mesmo exercício de duas formas. Certo? O que acontece é o seguinte, toda vez que aparece um vetor posição, ele é um vetor posição. E se é vetor posição, ele depende do quê? Da referência. Então, o torque, ele é o torque de uma força em relação a um determinado ponto, em relação à referência. Então, antes de começar a calcular torque, você tem que me dar a referência em relação a qual esse torque vai ser calculado. Tudo bem? Ok? Vezes o seno do ângulo, vou chamar de alfa, formado entre o vetor R e o vetor F. Tudo bem? Tranquilo, Bruno? Então tá bom. Então, isso daqui é a maneira matemática com a qual eu vou calcular torque. Se eu calculo torque em relação a um ponto e dá um valor, isso indica que existe uma tendência a girar. Presta atenção que ali tem um problema. Ali tem um problema, e eu identifiquei o problema só agora. Na realidade, não faz sentido chamar isso aqui de módulo do torque. Porque o módulo deve ser sempre positivo. Ok? E o seno do ângulo pode ser positivo ou negativo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar aquela notação de módulo. Ok? Vou tirar essa notação de módulo e vou deixar só assim. Pelo menos é um valor numérico. É um escalar. Não estou indicando que é módulo. É um escalar. E aí eu vou combinar um negócio com vocês. Se o torque for positivo, eu vou dizer que está tendo uma tendência a girar. Qual sentido que vocês querem que seja o positivo? Horário ou anti-horário? Horário? Então tá, eu vou falar que é o anti-horário. É o anti-horário mesmo. Não, ó, o sentido positivo de rotação é o sentido anti-horário. Cara, tem a ver com matriz. Tem a ver com determinante de matriz. Na realidade, vocês vão ver, existe um teorema chamado Teorema de Green. Aí o Teorema de Green, ele ensina vocês a calcular uma integral ao longo de uma linha fechada. E aí ele fala que a integral ao longo de uma linha fechada é igual a um determinado número. Só que depende da orientação que você dá para essa linha fechada. Se você orienta no sentido horário, esse número é negativo. Se você orienta no sentido anti-horário, esse número é positivo. Para que o Teorema de Green admita um valor positivo, então se escolhe o sentido anti-horário como sentido positivo. Tudo bem? E tem a ver, vai acabar caindo na questão de determinante de matrizes. Então, a nossa ideia é, se o torque for positivo, tá? Vou falar que está no sentido horário. Se o torque for negativo, perdão, se o torque for positivo, eu vou falar assim, ó, essa força está tentando causar uma rotação no sentido anti-horário. Anti-horário. Negativo horário. Tudo bem? Tamo junto? Então tá bom. Então é isso. E aí eu faço o seguinte, olhou aqui para a gangorra, eu falei desde o começo. O que eu quero? Eu quero que essas duas crianças lindas e maravilhosas permaneçam em repouso. Se eu quero que esse sistema permaneça em repouso, quer dizer que o torque total sobre o sistema tem que ser quanto? Zero. Torque total sobre o sistema tem que ser zero. Em relação a qual ponto? Em relação a qualquer ponto. Certo? E lembra que eu falei em engenharia, né? Você monta lá um negócio e quer que a estrutura, que o torque seja zero. Em relação a qual ponto? É em relação ao centro de massa. Mas em relação àquele ponto ali, o torque não está dando zero. Tá girando em torno daquele ponto. Não. O torque tem que ser zero em relação a qualquer ponto. Tudo bem? Então eu quero calcular o seguinte. Qual distância que eu coloco uma da outra? Então a primeira coisa é o seguinte. Vamos lá, Zé, eu sei que tem mais experiência que todo mundo. Escolhe um ponto para ser a minha referência em relação a qual eu vou calcular o torque. Aliás, para o sistema ficar parado, não basta que o torque seja zero, né? A força resultante também tem que ser zero. Tudo bem? Escolhe um ponto aí, Zé. Ah, em cima. Não, que triângulo? Parece que você não sabe o que é uma gangorra.
Em cima do ponto de apoio da gangorra. Então, o nosso amigo José escolheu esse ponto aqui. Ó, então, aqui está o meu sistema de referência, Y, X. Vou chamar esse ponto de P. Então, agora, eu vou calcular o torque resultante em relação ao ponto P. Tudo bem? Bom, para eu calcular o torque, eu quero calcular o torque. Eu vou analisar. Quem que vocês querem analisar? Vocês querem analisar as crianças ou vocês querem analisar a gangorra? Você quer analisar a gangorra. Você não quer analisar as crianças. Não, e a gangorra também, né? Mas a criança... Você pode analisar a criança também. Show. É mais legal analisar a gangorra. Tudo bem? Certo? Então vamos fazer o seguinte. Porque a tendência, quem tem a tendência a girar é a gangorra. Então vamos desenhar todas as forças que estão atuando na gangorra. Primeiro, eu vou desprezar a ação da força-peso. O que significa que eu estou desprezando a ação da força-peso? Por isso que eu coloquei a massa dessas crianças tão grande. Quer dizer que as massas das crianças é muito maior que a massa da gangorra. Tudo bem? Então, é isso. E para simplificar a vida de vocês. Então, não tem força-peso na gangorra. Quando tiver, a gente vai ter que ver. Já vou fazer um que vai ter força-peso. Então, vamos lá. Aí você olha e eu pergunto para vocês. Com quem que a gangorra está interagindo? Não está interagindo com o chão. Ela não está encostada no chão. Você já viu a gangorra colocar... Vamos brincar na gangorra! Ela está no chão! Não, o ar. O ponto de apoio. Ela empurra o ponto de apoio para onde? Então o ponto de apoio empurra ela. Essa força é uma força que eu vou chamar de força normal. Aí eu pergunto. Cuidado. Eu preciso calcular o torque daquela força em relação àquele ponto. Quando eu, muito cuidado, hein? Quando eu pergunto qual o torque daquela força em relação àquele ponto, eu estou perguntando assim, essa força tende a fazer a gangorra girar em torno desse ponto? Tende ou não? Por que vocês estão demorando tanto? Pausa. Vamos para outra que talvez fica mais fácil? Com quem mais que a gangorra está interagindo? Depois eu volto para cá. Não, uma por uma. Qual criança vocês querem analisar primeiro? A de 100? Então vamos analisar a de 50, que está mais fácil para mim. Qual força a gangorra está sentindo? Não é. Ela sente a força normal. Porque, vamos fazer o seguinte. O que acontece com a criança? A criança está interagindo com o planeta Terra. O planeta Terra puxa a criança para baixo. Certo? A criança puxa o planeta para cima. Tá? Além de estar interagindo com o planeta Terra, a criança está interagindo com a gangorra. Para onde que a criança empurra a gangorra? Para baixo. Essa força que eu vou chamar N1. Mas aí, se a criança empurra a gangorra para baixo, o que a gangorra faz com a criança? A criança não está parada? Então o peso da criança, o módulo do peso da criança é igual ao módulo da normal. Mas a força que está sendo aplicada aqui não é o peso da criança. É uma força cujo módulo é igual ao peso da criança. Tudo bem? Tudo bem, Giovana? N1. Então eu vou querer calcular o torque de N1. Estamos juntos? Vamos calcular o torque de N1? Tudo bem, ô Giovana? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Giovana, olha para mim. Essa força N1 tende a tentar causar algum giro em torno desse ponto? Essa força tende a causar um giro no sentido horário ou anti-horário em torno desse ponto? Horário. Então eu posso dizer que em relação a esse ponto, essa força realiza um torque negativo. Porque essa força tende a fazer o corpo, se esse ponto aqui estiver preso, ele vai tentar fazer o corpo girar assim.
Entendeu? Tudo bem? E essa força N tende a fazer ele girar em torno desse ponto? Não. Então, qual que é o torque da força N em relação a esse ponto? 0. Entenderam? Entenderam? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um comprimento aqui. Vamos dizer que nós temos uma gangorra. Qual o tamanho normal para uma gangorra? 3 metros? Não repito. Eu vou no outro lado, se você não entender, a gente volta, tudo bem? Mas vamos lá, 3 metros. Eu acho que agora na matemática talvez fique mais fácil para você. Quer ver? Vamos calcular o torque dessa força. Então, ó, torque da força N. Eu vou até escrever aqui, ó. Em relação ao ponto P. Então, ó, já estou deixando claro aqui em relação a quem que eu estou calculando. Estou calculando o torque em relação ao ponto P. Tudo bem? Vou deixar bem bonitão aqui, ó. Em relação ao ponto P. O torque de N em relação ao ponto P, se eu for para a fórmula módulo de N, que eu não sei. Módulo de R, quem é R? É o vetor que localiza o ponto de aplicação da força em relação ao ponto. O ponto está aqui. Onde é que está o ponto de aplicação da força? Dessa daqui. Não. Torque de N, Lana. Tudo bem? O ponto está aqui. Onde é que está a força? Aqui. Quanto que é o módulo de R? 0. Então, quanto que é o torque dessa força em relação a esse ponto? 0. Então, conclusão, torque de N, 0. O que significa isso? Ela não vai conseguir fazer o corpo girar em torno desse ponto. Vamos calcular o torque de N1. Torque de N1. Bom, vamos lá. Vai ser módulo de N1. Ok? Módulo de N1 vezes módulo de R1. Espera aí que eu já vou desenhar quem é R1. R1 é o vetor que localiza o ponto de aplicação da força a partir do ponto em questão. Está aqui o R1. Ok? Ângulo entre eles? 90 graus. Ó, por mais que aqui está dando certo, o ângulo, na realidade, é o ângulo entre as origens dos vetores, tá? Você tem que imaginar que o vetor está aqui e você colocou aqui. É o ângulo entre as origens. Aqui agora que vai dar a mesma coisa. Tudo bem? Então, vezes seno de 90 graus. Que é o que produz torque máximo, né? Que o seno 90 é 1. Ok? Só um detalhe. Esse torque, eu tenho que colocar por minha conta. É um torque positivo ou é um torque negativo? Ele é negativo, né? Porque ele tende a girar o corpo no sentido horário. Então, eu vou colocar o menos aqui por minha conta. Newton vezes... é unidade, né? Newton vezes metro. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual que é o módulo de N1? Módulo de N1 não é igual ao módulo do peso dessa... Que é quanto? 500 newton. Tudo bem? Quanto que é o módulo de R1? Não sei. Vou chamar de X. Tudo bem? Então, o torque de N1 é menos 500 vezes X. Tudo bem? Agora, Giovana, sua dúvida. Vamos avaliar agora. Ele também interage com o corpo 2. Ok? Ele interage com o corpo 2. O corpo 2 empurra ele para baixo com a força que eu vou chamar de N2.
N2 tende a girar o corpo em torno do ponto P? Tende a girar no sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Então o torque dela é positivo. Entendido? Ficou claro aquela sua dúvida? Oi? Então, calma. Calma. Torque. Calma, calma. Respira fundo. Torque de N2. Módulo de N2. Módulo de R2. Seno do ângulo formado entre eles. Qual é o ângulo formado entre eles? Novamente, um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Espera aí, gente, eu estou fazendo... Tá certo. Tá certo. Vocês que me deixaram nervosos hoje. Ah, não. Aqui eu não posso, porque aqui eu já coloquei o menos. Sabe por quê? Qual é o ângulo máximo formado entre um vetor posição e o vetor 180, né? Ou seja, mas de 0 a 180, o seno é sempre positivo. Certo? Então isso daqui está certo. Sempre positivo. Então o sinal de positivo ou negativo, quem decide sou eu. Tudo bem? Certo? Nesse caso aqui, vocês já mataram que o torque vai ser positivo. Tudo bem? Então vamos lá. Módulo de N2. Seguindo o mesmo raciocínio, módulo de N2 é igual ao módulo do peso disso. Quanto vale? NIR. Que 100, Giovana, tá? Oi? Não entendi nada. Ah, multiplicado por 10. Tudo bem? Vamos calcular o módulo de R2? Agora fica com vocês, meus amiguinhos. Qual que é o módulo de R2? Qual? Menos X? Não. Tudo isso é quanto? Tudo isso é quanto? X. Então isso aqui é quanto? 3 menos X. Tudo bem? Vezes 3 menos X. Tudo bem? Ok? O que deve acontecer com a soma daqueles torques? Tem que dar 0. Tudo bem? Tem que dar 0. Então vamos ver, meus amiguinhos. Vamos lá. Então se a soma dos torques tem que dar 0, então assim, ó. Torque N1 mais o torque N2. Perceberam porque aqui eu não coloquei na notação de módulo, né? Porque eu estou assumindo a possibilidade de ser negativo. Tudo isso tem que ser 0. Porque nós estamos dizendo que o sistema está em equilíbrio estático. Ele está parado. Bom, torque de N1 menos 500x mais, vou rápido, hein? 3.000 menos 1.000x igual a 0. Gente, vocês já são grandinhos demais, conseguem fazer aquilo ali de cabeça. Quanto que dá o x? 2? Deu 2? 2! Vamos ver se vocês estão certos ou vocês estão errados. X igual a 2 metros. Olha o que vocês estão me falando, gente. Que a criança menos massiva tem que estar o dobro, tem que ter o dobro do braço da alavanca da criança mais massiva. Porque se aqui está sendo 2 metros, aqui vai ser 3 menos 2, aqui vai ser 1 metro. Tem, opa. Mas só um detalhe, faz sentido isso? Faz sentido isso? Show de bola? Tudo bem? Fácil, muito fácil, extremamente fácil. Nível que é esse daqui, Giovana? Vamos ver. Nível hard, nível mais ou menos, nível baixo, nível pré-sal, nível retardado mental ou nível vocês?
Então tá fácil. Certo? Tá vendo que eu sou uma pessoa muito boa para animar vocês quando vocês estão... Claro que é uma coisa. Eu lembro que na aula você tinha dado a questão da força, ela vai ser maior do que o pé mais perto. Não, a intensidade da força você controla. O torque é maior quanto mais distante está o ponto de aplicação da força. Tudo bem? A tentativa que essa força está fazendo de girar. Quanto maior o torque, mais fácil vai ser causar o giro. Diga. E quando está rotacionando é porque tem um outro torque ou alguma outra força girando contrário. Criando um torque contrário. Presta atenção que não é outra força no sentido contrário, hein? Porque as duas forças estão para baixo. Só que as duas forças, em relação àquele ponto, realizam um torque contrário. Vamos mudar um pouquinho? Porque o Zé foi muito liso. O Zé foi muito, digamos assim... O Zé foi muito previsível. Certo? Pela escolha que ele teve. O Zé foi muito previsível. Certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o mesmo desenho, como eu adoraria ter um Ctrl+C, Ctrl+V. Não, vou pegar o mesmo desenho. Porque vocês são engenheiros civis. E ninguém vai querer contratar um engenheiro civil que constrói uma estrutura cujo torque dá zero em relação a um único ponto. Certo? O pessoal vai querer contratar. Não, aquele engenheiro ali ele é ruim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, que bonito. Que alegria, que beleza. Eu vou escolher outro ponto, outra referência. Pode, a escolhência é sua. Vai, escolhe aí, Lana. No meio da segunda haste. No meio da segunda haste. É um ponto ruim? Não tem ponto ruim ou bom. Mas o teu é uma porcaria. Não, dá certo. Aliás, é ótimo você fazer isso aí em casa, tá bom? Mas é ótimo. Não, sério mesmo. Porque se você coloca o ponto bem aqui no meio, tá? Eu vou te dar a dificuldade. Quantas forças vão ter? Quantas forças vão ter? Ó, se eu fosse um boboca e acreditasse nas coisas que a Lana fala. A Lana escolheu esse ponto aqui. Vamos lá? Eu vou discutir só, não vou fazer contas. Tá bom? Para dar uma dica para você. Vai dar certo? Vai. Vai ser muito mais trabalhoso? Não. Tá? Mas a ideia não é sempre a gente simplificar o nosso trabalho? Vamos lá. Se eu colocasse esse ponto aqui, vamos desenhar todas as forças? Bom, as forças não alteram, né? Lembra? Em referenciais inerciais, as forças são as mesmas. Então, você vai ter o N2, você vai ter o N1, e você vai ter quem? O N. Aí, mas foi muito boa a sua escolha para eu discutir mais coisas. Quantas forças agora estão realizando torque em relação ao ponto que a Lana escolheu? 3. Entenderam? Essa força aqui, N1, realiza um torque positivo ou negativo em torno desse ponto? Negativo, porque ela tenta girar isso aqui no sentido horário. A força N realiza um torque positivo ou negativo? Positivo. Também tenta girar no sentido horário. Negativo, verdade. Estou vendo se vocês estão prestando atenção. Ou seja, está vendo? Essas duas forças estão se ajudando em relação ao torque nesse ponto. Não, mas essas duas estão se ajudando. Não, aí
Essa daqui realiza um torque negativo. Positivo. Diga. Se dá para baixo, ele é anti-horário. Anti-horário. Ele tenta girar assim, anti-horário. Em relação ao ponto. Você imagina que você pregou um ponto aqui e ele vai ter que girar aqui, assim, em torno desse ponto. Tudo bem? Certo? Então, Lana, se eu seguir o que você está pedindo, não tem problema nenhum. Só que eu vou ter alguns trabalhinhos a mais. Por exemplo, calcular essa distância aqui eu sei que é 1,5. Calcular essa outra aqui eu também sei que é 1,5. E essa daqui? Não, eu consigo saber, mas vai, cara. Não, é o mesmo caso. Você sabe onde que eu vou escolher um ponto? Eu vou escolher um ponto que eu anule pelo menos um torque. Eu vou colocar esse sistema de referência. Porque a posição era 0. Exato. Aí nessa vez ele pergunta o valor da força. Ótimo. E eu sei. Eu sei. Porque quanto que tem que dar o somatório das forças? 0. Quanto que vale N1? N1 vale 1000 newtons. N1 vale 500 newtons. Qual que é o módulo de N2? Não, módulo de N2, não do torque. 500. 1000. 500. 1000. Então, quanto que você tem para baixo? Então, só tem uma para cima para anular. Quanto vale essa força para cima? 1500. Tudo bem? Certo? Então, vamos lá? Só que eu já sei. Então, agora, cara, vamos chamar esse outro ponto aqui de ponto LN em relação ao ponto LM. LM em homenagem a você, Lana. Lana Montana. Tudo bem? Certo? Vamos calcular? Cara, isso aqui tá mais fácil que bater em bêbado. Mais fácil que empurrar caminhão na descida. Porque, dá uma olhada. Vamos calcular. Quanto que é o torque de N2 em relação ao ponto LM? 0. Certo? Então, torque N2 é 0. N tenta girar o sistema. Ó, em relação a esse ponto, olha como já mudou. Se eu pregar aqui, o N tenta girar em que sentido? Horário ou anti-horário? Então está realizando um torque positivo. Só que o meu único problema é que eu não sei quanto vale o módulo de R1. Vamos dar um nome para ele? Prega aqui. O N. Sim. Prega aqui. Tá. Ainda sei. Certo? Exato. Tudo bem? Ok? Então vamos calcular o torque de N. Torque de N. Positivo ou negativo? Positivo. Então vai ser quanto? Módulo de N. Módulo de N. Módulo do meu novo R1. Seno. Quanto vale esse ângulo reto de 90 graus? 90. Quanto que é o módulo de N? Vocês já sacaram? 1500. Vamos lá, vamos ver. Bruno, um pouco pergunto para você. Fala uma letra chique para que eu não sei o módulo de R1, vai. N1 vale quanto? Olha aí, ó. N2 vale quanto? Você tem 1000 para baixo. Para o sistema ficar parado, quanto que tem que valer o que vai estar para cima? Não, 1500 para baixo. Tem que ter 1500 para cima. Show? Tamo junto, meu povo? Então, 1500. Vamos lá, Bruno. Escolhe uma letra aí para designar o módulo de R2. A. Criatividade zero, hein, Bruno? Vou pegar uma letra que ninguém usa.
C cedilha. Tudo bem? C cedilha. Então, torque de N, 1500 C cedilha. Agora vocês vão ver que, como é que vai ficar mais fácil que bater em bêbado, mais fácil que empurrar caminhão na descida. Torque relativo a N1, módulo de N1, módulo de R2. Ah, nem desenhei, mas vai dar 90, né? Seno de 90 graus. Agora você já tem o torque de grátis. Dá uma olhada? Primeiro, esse torque é positivo ou negativo? Negativo. Em relação a esse ponto, negativo. Show? Então tá. Módulo de N1. 500. Módulo de N1. 500. Vezes. Módulo de R2. 3. Não? 3. Você já escolheu um ponto, já sabe. O torque deu? O torque deu menos 1500. Porque menos 500 vezes 3. Que é menos 1500. Então, meu amiguinho, não precisa nem fazer. Quanto vale C cedilha? 1. Então ele está a 1 metro. Ó, deu a mesma coisa, né? Cara, tem que dar a mesma coisa, né, gente? Você trocou o ponto, a distância vai dar diferente? Certo? Tem que dar a mesma coisa. Que bom, né? Que bom que se está em... moral da história. Você, como engenheiro civil, não vai precisar calcular o torque em todos os pontos, não. Você calcula em 1, garante que dá 0. Certo? Se fosse fazer, já colocando em conta ali, sem nada de engenharia sozinho, precisaria de mais alguma informação? Não. Vamos fazer, dá para fazer de cabeça. Em relação a esse ponto, quanto que é essa distância? Quanto? 1,5. Quanto que é o N? 500. Então o torque daqui está dando menos 1,5 vezes 500. 750. Em relação a esse ponto, esse torque aqui está dando 1.500. Certo? Só que em relação a esse ponto, esses dois torques estão se anulando. Então tem menos 750. Certo, mais 750. Então quanto que tem que dar o torque desse cara? 750. Menos 750. Só que essa força é 1.500. Certo? 1.500 dividido por 750? 2. Pronto. Tudo bem? Ok? Pois façam isso. Estamos juntos? Vamos lá. Agora, Giovana, posso pôr desse na prova? Você vai ficar feliz da vida? Posso trocar crianças por cachorro e elefante? Agora vem o legal, hein? Agora vem um para esse daqui. Não. Esse. Vocês ficam dando risada, mas existem bastante exercícios de física com essas coisas meio absurdas. Eu já vi uns assim, para falar de trajetória, né? Que a trajetória depende do referencial. Assim, um avião está voando. E aí o avião solta uma bomba. Qual a trajetória da bomba? A ideia é você dizer que a trajetória da bomba para quem está no avião, vai ver ela cair em linha reta. Quem está fora vê uma parábola. Só que antes do exercício, o avião está voando. Despreza a resistência do ar. Se eu desprezar a resistência do ar, o avião não voa. Então, não precisa nem soltar a bomba, ele cai junto com a bomba. Existem alguns exercícios de física. Bom, vamos lá. Esse é profissional, tá?
Vocês querem um profissional ou vocês querem um semi-profissional primeiro? Profissional. Ah? Primeiro sempre, depois Primeiro semi-profissional? Então vamos começar com o semi-profissional. Espera aí. Vou mandar de novo. E aí, Saulo? Boa tarde. lá, né? Você não gosta disso? Tem nada disso. Vou pegar esse aqui, ó. Vamos lá. Esse daqui já... Esse daqui foi... Não, o microfone da câmera agora fica desligado. Ó. Ih, quanto que aluno pensa de mim, eu sou igual chuveiro, velho. Nem esquento. Então vamos lá. Esse é o semi. Só que eu errei o lado do degrau. Vou colocar o degrau aqui. Esse exercício eu normalmente colocava em prova, como a taxa de erros era muito grande, eu falava assim, não, é melhor eu resolver em sala, né? Ó, a ideia é a seguinte, ó. Isso aqui é um tambor cilíndrico. Isso aqui é um degrau. Eu quero empurrar o tambor de modo que ele consiga subir o degrau. Tudo bem? Impressão que vocês têm? Vai ficar mais fácil ou mais difícil? O que eu tenho que fazer com o degrau para ficar mais fácil ou mais difícil de eu levantar? Quanto menor a altura do degrau, mais fácil. Tudo bem? Tem algum momento que isso se torna impossível? Se o degrau ultrapassar o raio. Aliás, eu não falei, né? Mas a força que eu vou aplicar é aqui, ó. Tudo bem? Só que aí tem um detalhe, né? Se a força que eu estou aplicando está aqui, eu posso considerar que essa força está sendo aplicada onde? É uma força externa. E a gente tem a liberdade de considerar que todas as forças externas são aplicadas no centro de massa. Certo? Então vamos lá. É claro para todo mundo que se a altura do degrau for maior do que o raio, impossível de eu conseguir subir o degrau? Oi? Com a força sendo aplicada ali. Alguém consegue me dar uma justificativa do porquê que vocês estão seguindo a intuição? Vamos lá. Olha que interessante. Eu quero que ele suba. Esse subir eu posso interpretar de duas formas. Eu posso interpretar como uma translação, ou eu posso interpretar que todo esse sistema precisa girar em torno de qual ponto? Da quina do degrau. E aí você olha, em relação à quina do degrau, ele girar, aquele sistema girar, é uma rotação em qual sentido? O horário. Horário. Se o degrau estiver aqui em cima, essa força realizaria um torque que tende a girá-lo em qual sentido? Anti-horário. Por isso é impossível. Passou do raio, o torque que a força faz... Ó, pega um torque em relação a esse ponto. O torque da força em relação a esse ponto tende a fazer o sistema girar em que sentido em relação a esse ponto? Anti-horário. Então ele não tende a subir. Então está vendo que tem uma explicação matemática para aquela percepção. Fala. Mas isso é caso a força tiver essa força específica. Caso a força for aplicada. Mas também forma por baixo. Sim, exato. Aí a outra, porque aí você vai estar fazendo uma força assim, ó. Tá? E aí essa força assim, você colocou, ela vai ter uma componente que está aqui. Certo? E vai fazer ele girar. Tudo bem? Perfeito?
Ok? Eu vou chamar a altura, por falta de criatividade, de H de raio. Tudo bem? Por falta de criatividade, eu vou dizer que a massa do sistema é emão. Emão. Massa. Emão. Mu. Iguais às vacas. Tudo bem? Olha, eu estou falando com você, eu estou brincando que eu estou gostando muito mais da sua participação sem anotações, viu? Ou você está anotando? Não, porque tem aluno que você não consegue fazer ele parar. Tinha uma menina na física, não vou citar o nome, porque senão a Miriam vai ficar muito chateada. Eu falo assim, Miriam, pelo amor de Deus, para de anotar e presta atenção. Tá bom, professor. Parecia, eu apelidei ela de Chico Xavier. Parecia que estava psicografando. Você tentava amarrar o braço, não dava. Tudo bem? Vamos ver se vocês estão criativos? Alguém me dá a letra para descrever o raio? Vocês são muito criativos, né? Presta atenção que eu entreguei para vocês parâmetros que se fosse numa obra de engenharia, tá? Se fosse numa obra de engenharia, esses parâmetros vocês conseguiriam. Vocês conseguiriam a massa do tambor, vocês conseguiriam a altura do degrau, vocês conseguiriam a massa do tambor e o raio do tambor. Eu quero qual a intensidade da força mínima que permite fazer o girar. Quando eu falo isso, a intensidade mínima da força, eu estou querendo dizer o seguinte, o valor dessa força tem que depender exclusivamente desses parâmetros que eu sou capaz de medir. Eu estou querendo dizer o seguinte, o valor da força, o módulo dela, vai depender exclusivamente desses parâmetros que eu entreguei, que eu devo ser capaz de medir. Tudo bem? Ok? Pode começar. Precisa de palpites? Vocês têm que fazer com que o torque girado do ponto vença a força. Não, você está pensando certo, só está falando errado. Vamos lá. Não faz sentido nenhum eu comparar torque com força. Eu só comparo torque com torque. Então, o torque da força peso. Entenderam o que o Arthur falou, muito bem falado? Ele falou assim, professor, presta atenção. Além de estar agindo a força F, está agindo... Estou tendo a ação da força peso. Certo? Também estou tendo a ação da força peso. Se você olhar em relação a esse ponto, vamos desenhar o vetor que localiza o ponto de aplicação das forças? É esse vetor aqui. Ó. É o vetor R'. Tudo bem? Fala, Lana. Que eu não entendi nada. Tá? Muito bem dito, Lana. Quer dizer, muito bem pensado. Dito ainda não que você está falando para dentro, mas muito bem pensado. Porque ainda teria força normal. Só que eu não vou considerar a força normal por conta de uma situação. Eu vou considerar a situação que ele está na iminência de começar a girar. Entendeu? Porque assim, ó, eu não quero a força mínima que vai conseguir fazer ele girar. Então, quando eu apliquei essa força mínima, ele já começou a descolar. Tudo bem? Então, a normal... mínima. Tudo bem? Entendido? Então, tá bom. Quando eu olho para esse sistema, o que eu observo? A força F realiza um torque em relação a esse ponto, que tende a fazer o sistema girar no sentido horário. Já a força-peso... Não, anti-horário. Já a força-peso... Então por que vocês estão me atrapalhando? Tá bom. Tá. Então vamos fazer o seguinte. A força F e a força-peso realizam torques em sentidos opostos. Ficou mais claro, né? A força F tem de girar ele para lá. A força-peso tem de girar para cá. Então, para que o sistema
consiga fluir, o que deve acontecer? O módulo do torque da força F tem que ser maior módulo do torque da força peso. Pronto. A física do problema acabou aqui. Agora é a matemática. Como é que eu calculo o torque da força F? Módulo da força F. Módulo da distância. Qual é o módulo da distância? É rão. É o raio. Tudo bem? Seno do ângulo formado entre as origens. Já vou fazer esse alfa, já vou mostrar quem é esse alfa. Isso tem que ser maior. Torque do peso. Peso vezes. Olha que legal, R. Seno do ângulo formado. Seno de beta. O que eu posso dizer para o R? Adiota, ribadeira, tranarago de baixo, ela vista, devolva, sai da gaiola, botazazinha de fora. Tudo bem? Agora eu só preciso achar seno de alfa. Como se fosse fácil. Fala, Lucas. Professor, nesse caso, não seria negativo o torque da força F? Não, seria negativo. Por isso que eu coloquei módulo. Entendeu? Porque vocês ficaram me confundindo. Aí eu vou assim, ó. Então, o torque está no sentido oposto. O da força F tem que ser maior. Tudo bem? Ok? Se você quisesse considerar a parte positiva e negativa, você escreveria assim, ó. O torque de F mais o torque do peso tem que ser maior que zero. Porque o sistema tem que girar no sentido anti-horário. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou, na falta de uma lousa digital, eu vou dar um zoom aqui, eu vou fazer uma lousa digital, tudo bem? Ó, K está o ponto P, K está o ponto, K está a força-peso, ok? Para onde está a força F? Força F. Cá está a força F. E agora eu preciso desenhar o vetor posição. Ok? O ângulo é formado entre as origens dos vetores, tá, gente? Então... Ok? Eu peguei esse vetor. Eu já dei para cá. Tudo bem, Lana Montana? Lana, agora vem a hora, aquela hora que você sempre fica com aquela cara de bosta. Porque é a hora que eu preciso muito dos conhecimentos de trigonometria. Certo? Então vamos lá. Vamos achar o alfa. O alfa é esse ângulo aqui, ó. E eu preciso determinar quem? O seno de alfa. E agora? A gente vai usar a seguinte propriedade, ó. Cara, esse meu giz está parecendo bituca de cigarro de bêbado pobre. Olha. Preciso trocar. Ó. Isso aqui é só para Lana, viu? Porque eu sei que é só a Lana que não entende. Mas vale a pena fazer as coisas para Lana. Tô brincando, viu, Lana? Não vale a pena fazer nada para você, não. Sem sono tá de pé, com sono tá deitado. Tudo bem? Vou sempre te dando umas dicas de como que você não decora as coisas em trigonometria. Tá bom? Olha só, eu tenho um determinado arco. Está aqui esse arco. Você sabe, melhor do que eu, Lana,
que se eu quiser saber o seno desse arco, eu pego essa extremidade e olho aqui. Tudo bem? Então aqui está o seno do arco laranja. Tudo bem? Eu vou desenhar outro arco. Tudo bem? E aí eu quero que você diga para mim onde é que está o seno desse outro arco. Ó, peguei esse arco grandão. Onde é que está o seno daquele outro arco? Pode falar? No mesmo ponto, né? O seno está no mesmo lugar. Mas assim, que relação tem o arco vermelho com o arco laranja? Eles são suplementares. Certo? Se eu somar o arco vermelho com o arco laranja, está dando 180. Tudo bem? Ó, se eu pegar o arco vermelho com o laranja, é como se eu dobrasse o laranja aqui. Então eu posso tirar essa propriedade. O seno de dois ângulos suplementares são iguais. Tudo bem? Seno de dois ângulos suplementares são iguais. Então eu não vou achar o seno de alfa. Eu vou procurar o seno do suplementar. Tudo bem? Estamos juntos? Porque o seno do suplementar eu posso ver aqui, ó. Olha o suplementar de alfa. Certo? Certo? Ah, mas como que você vai achar o seno do suplementar, professor? Cara, porque eu sei que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então eu faço isso aqui, ó. Eu fecho um triângulo retângulo. Tudo bem? Todo mundo acompanhou? Então o que vai ficar? Ó? F seno da alfa. Seno alfa é cateto oposto, que eu não sei quanto que é esse tamaninho, por hipotenusa. Só que a hipotenusa é quanto? O raio. Tudo bem? Agora, o meu único problema é achar o cateto oposto. Não posso colocar x, porque x não está nos parâmetros dados pelo exercício. Só que, olha só, tudo isso é o raio. Raio menos Hzinho, que era o Hzinho ainda não tinha aparecido, né? Então... Não, ele não vai entrar. Ele não vai entrar. Porque o que já entrou é o módulo dele. Tudo bem? Ok? Maior. Tem que ser maior que o peso vezes seno beta. Vamos achar o ângulo beta? E o ângulo beta também é grandão. Então eu não vou calcular o seno beta. Eu vou calcular o seno de quem? Do complementar do beta. Certo, Lana Montana? Tá aqui, eu vou achar o seno do complementar do beta. Mas olha só. O suplementar do beta é o complementar do suplementar do alfa. Vou falar em outros termos. Esse ângulo, mas esse ângulo soma quanto? 90. E quando dois ângulos somam 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro. Consegue? Entende isso ou quer que eu mostre que o seno de um é o cosseno de outro? Entende isso, Giovana? Oi? Isso. Por que tem que somar 90? É só você pegar isso aqui, ó. Vou mostrar que fica melhor. Ó, vamos chamar isso aqui de alfa, isso aqui de beta, isso aqui de 90. Vou chamar isso aqui de A, isso aqui de B, isso aqui de C. Olhando para o triângulo, calcula para mim o seno alfa. A sobre C. Calcula o cosseno beta. A sobre C. Por quê? Porque quando eles formam 90 graus, o cateno oposto ao ângulo é o adjacente ao outro. Tudo bem? Tudo bem? Então ao invés... Tudo bem, gente? Então eu vou fazer o seguinte. Então, já que eu já saquei isso,
Basta eu olhar para esse mesmo ângulo e procurar o cosseno dele. Só que isso não é tão fácil. Porque o cosseno é quem? Cateto adjacente por hipotenusa. Lascou. A hipotenusa até sei que é o R. E o adjacente? Não, olha aqui, ó. Se fosse o R, R por R dá 1. E aí já era. Então eu quero a sugestão aí, como é que eu acho? Você vai relacionar com o Não. Vai ser R vezes seno. Se você relacionar com Pitágoras, você pega o raiz e vai virar. Ah, tá. Não, pode ser. Entenderam o que a Duda falou? A Duda falou o seguinte, olha, você consegue achar esse cateto. A hipotenusa é o raio. Isso daqui é R menos H. Usa teorema de Pitágoras. Certo? Dá. Não, dá. Assim, porque o que diz o teorema de Pitágoras? Vamos escrever A quadrado mais B quadrado igual C quadrado. Só que eu vou ganhar um tempinho, viu, Duda? Vou fazer isso que você quer, não. Eu vou dividir dos dois lados por C ao quadrado. Pega o teorema de Pitágoras. Vai ficar A quadrado por C quadrado mais B quadrado por C quadrado igual a 1. A sobre C é cateto oposto por hipotenusa. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Ou seja, vocês não precisam decorar isso aqui. O seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Isso é o teorema de Pitágoras. Isso é o teorema de Pitágoras. Então você pode utilizar isso. Ó. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. O seno eu já calculei. Certo? Isso daqui ao quadrado. R menos H ao quadrado por R quadrado mais cosseno ao quadrado alfa igual a quanto? Igual a 1. Alguém saca por que eu escrevi daquele jeito? Posso cancelar os... Não posso cortar, não. Pelo menos eu vou estar no mesmo... Tá no mesmo denominador. Então já vou escrever aqui o cosseno, tá? Ó, eu vou colocar tudo aquilo no mesmo denominador. Quando eu tirar a raiz, aqui vai ficar só R. Tudo bem? Aqui vai ter R ao quadrado menos R ao quadrado, menos 2 vezes R vezes H, mais H quadrado. R ao quadrado menos R ao quadrado vai embora. Então vai ficar raiz 2RH menos H quadrado. Tudo bem? Tchau, tchau, I have to go now. Ok? Portanto, a força F tem que ser maior. Você vê que é um valor que não é mg. Não é tão trivial, né? R menos H, raiz quadrada, H, 2R menos H. Tudo bem? Certinho? O que eu fiz? Como você transformou aquela raiz? Coloquei o H em evidência. Coloquei H em evidência. Então fica H, 2R, menos H. Distribui aqui. Mas pode deixar desse jeito, tá?
Foi? Não dá pra ver aqui R menos H. Tudo bem? Nossa, ainda temos... Não, nós não temos tempo, a aula já tinha acabado. Propôs só mais um exercício. Só mais um? Só para ir embora. Não, isso daqui é nível ainda boboca. Isso daqui é livro que eu não ponho na prova porque todo mundo vai acertar. Isso aqui todo... Vou melhorar. Todo mundo tem que acertar. Esse é aquele que a gente coloca para não zerar na prova, sabe? Só vai de presente para todo mundo. Isso é para não zerar. Isso aqui, agora vamos pegar um legal. Ok? Que horas é o Tecnob? Na onde que você vai hoje? Então vamos lá. The last exercise for the day. Vamos fazer o seguinte, meu povo. Vocês são engenheiros. Vamos supor que não dê certo. Eu sei que hoje não é o melhor momento, mas vamos supor que não dê certo a sua carreira de engenheiro. Pelo menos uma coisa já está boa para vocês. Vocês fizeram um ano de engenharia civil, vocês podem trabalhar como servente de pedreiro? Não, que Uber. Vocês têm que usar aquilo que vocês estão aprendendo aqui para alguma coisa. E uma das coisas que vocês aprenderam, tudo bem, vocês não passaram em Física 2, mas vocês tiveram aula de Física 2. E aí vocês podem imaginar a seguinte situação. Imagine que vocês têm uma escada e vocês precisam colocar a escada. Já viram, né? Quando o pintor vai pintar uma escada? O pintor não pinta a escada. O pintor vai pintar uma parede bem alta, ele precisa subir numa escada, né? Ele precisa subir numa escada e, assim, é bem importante que hora que você coloca aqui? Que hora que você coloca aqui? Que a escada não cai. Certo? Bom, gente, para a escada não cair, é bem importante que exista um coeficiente de atrito, vocês concordam? Ninguém coloca uma escada no local que não tem atrito e sobe tranquilo. Outra coisa, dá para desprezar a massa da escada? Dá para desprezar a massa da escada? Não, né, gente? Não dá, né? Você pegar uma escada que é muito mais leve que a pessoa que vai subir na escada, quebra, né? Então tá. A minha questão é a seguinte. Imagine que eu tô aqui. Será que eu aviso a massa da escada? Não vou nem falar a massa da escada. Se for preciso, depois eu passo. Entre o chão e a escada, existe um coeficiente de atrito, μ. Existe um coeficiente de atrito μ. Ok? Qual o ângulo entre a parede e a escada, de modo que a escada não caia? E eu vou considerar que a parede não tem atrito. Entenderam? E aí? Eu quero assim, ó. Eu só dei o coeficiente μ. Não, essa que eu vou pôr na prova, que eu vou resolver sem a pessoa. Aí na prova eu vou colocar que a pessoa vem subindo. Até que ponto que a pessoa pode subir de modo que a escada não cai. Já. Pode ser. Mas aí sim, só eu subindo não serve, né? Será que depende da massa da pessoa? Será que se a pessoa for mais leve, ela consegue subir até mais alto? Tiagão, não podemos achar, né, Tiagão? You will be an engineer. Ok? A pergunta é qual que é o ângulo.
Gente, deixa eu ensinar vocês a agir em situações de desespero. Antes de você vir, Duda, eu estava falando de controle emocional. A gente tem que ter controle emocional. E assim, é muito fácil falar que tem controle emocional. É igual quando você está nervoso e alguém fala, não fica nervoso. Tudo que você se acalma. Não, não quero acalmar. Nessa hora eu quero continuar nervoso. Porém, numa hora de uma prova decisiva, você não tem alternativa. Então você faz o seguinte, você respira fundo. E a cabeça de você tem que pensar assim, ó. Vou escrever qualquer coisa para ver se o professor considera. Certo? Você tem que pensar, porque nisso, se você conseguir manter a calma, parece piada, mas nisso as coisas saem. Vamos começar a escrever qualquer coisa para ver se o professor considera? Vamos pensar. Para que a escada não caia, para que a escada fique paradinha, qual que é a primeira condição que ela fique paradinha? Que a somatória das forças seja zero. Então qual que é a primeira coisa que eu vou colocar ali para o professor considerar? Desenhar todas as forças. Ok? Então, vem comigo. Primeira força que está atuando na escada. Primeira força, calma, Duda. Calma. Sem apavoramento. Ótimo, mas eu já combinei com vocês e você esqueceu o combinado. Toda vez que eu falo, não, ela está certa. A primeira força eu sempre quero considerar a força gravitacional. Tudo bem? Tudo bem? Então a primeira força, força peso. Mas a escada é contínua. E a força peso a gente considera que ela atua onde? Você está falando certo, mas o correto seria no centro de gravidade. Só que nesse caso, o centro de gravidade coincide com o centro de massa. Tudo bem? Então, não. Porque a aceleração, porque o centro de massa é a média das posições ponderado pelas massas. O centro de gravidade é a média da força, é a média das posições ponderada pela força peso. Parece que é a mesma coisa, mas na força peso tem massa vezes gravidade. Se a gravidade for igual, você cancela. Mas se eu tiver uma coisa muito alta em que a gravidade varia, tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Então aqui você tem força peso. Aí agora, mas a hora que eu falei para a Duda, calma, não foi nem em relação a isso que ela falou, que depende. Foi em relação de que aqui não existe só uma força normal. Exato. Na realidade, a força normal é a componente normal da força de contato. Porque aqui existe interação da escada com a parede. Ok? A interação da força da escada com a parede produz uma força de contato. Como eu disse que na parede não tem atrito, então só existe a componente normal. Então, aqui eu tenho a normal da parede. Ok? Aqui eu vou ter a outra força de contato, que vai ser a normal do chão e o atrito. Ah, professor, como é que você sabe que o atrito está para cá? O atrito sempre atua contrário à tendência do deslizamento. Para onde é a tendência do... Não, eu espero que não esteja indo para lugar nenhum. Não quero que ele fique parado. Mas a tendência do deslizamento é para lá. Percebeu? Olha assim, pareceu que eu falei em tom de piada. Mas vocês perceberam que assim, o simples fato de você tentar buscar... Só que aí você tem que conseguir trazer a calma. Tá bom? O simples fato de você tentar pensar, cara, eu vou fazer qualquer coisa... porque agora você bate o olho, que conclusão que você já tira aqui? Que o módulo peso da normal NC. Certo? Ó, módulo do peso é igual ao módulo NC. Ok? Outra coisa? Módulo de A, módulo de NP. Eu vou um pouquinho rápido porque nós estamos atrasados, tá? É igual a quem? É igual ao módulo de A. Como é que calcula o módulo do atrito? Mi
vezes a normal. Antes que a Duda me corrija, mi vezes, mas mi vezes qual normal? A normal que está relacionada ao atrito, né? Mi vezes NC. Mas o atrito é o oposto, né? Que eu estou tratando de módulo. Tudo bem? Tamo junto? Cara, ali você consegue fazer uma baguncinha entre essas duas. Você até consegue o valor do módulo de NP. Você consegue assim, ó. Vê se vocês concordam comigo. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me param. Módulo de NP é igual Mi M G. Esse M é a massa da escada. Tudo bem? Tá, mas não resolvi. Você fala, professor, eu quero θ. Eu não quero que a escada se mova. Uma das coisas que vocês já me falaram. A soma das forças tem que ser 0. Se eu não quero que ela se mova, eu também não quero que ela rotacione. O torque tem que ser 0. Em relação a qual ponto? Em relação a qual ponto? Em relação a qualquer ponto. Porque você não quer que ela gire de jeito nenhum. Tudo bem? Aí agora, então você vai usar isso, Lana. Mas você vai usar isso de uma forma inteligente, Lana. Escolhe um ponto legal. Esse. Você sabe por que eu escolheria esse? Porque se eu escolher esse, tem 2 torques que eu posso anular. Tudo bem? Ok? Então eu vou analisar o torque em relação a esse ponto. Ponto Q. Ok? Então o torque em relação ao ponto Q tem que ser nulo. A soma do torque em relação ao ponto Q tem que dar 0. O torque da força A em relação a esse ponto é 0. O torque da força NC em relação a esse ponto tem que ser 0. O torque do peso tenderia a fazer ele girar no sentido anti-horário. Positivo. E o torque dessa? Horário. Ótimo. Então, o módulo dos 2 torques tem que ser igual. Tudo bem? Exato. Um é oposto ao outro, mas o módulo tem que ser igual. O módulo. O módulo, então vamos lá? Então como é que vai ficar mesmo? Já me perdi. Módulo do torque do peso tem que ser igual ao módulo do torque de quem? Não, gente, a vida não é essa coisa maravilhosa que a gente tem. Não pode ser essa coisa maravilhosa, não pode ser tão simples. Porque como é que eu calculo o módulo do peso? Não. Lana, por favor, Lana. Por favor, Lana. Módulo do torque do peso. Módulo do peso vezes módulo de R1 vezes seno do ângulo. Ah, mas espera aí, eu tenho que achar o R1. Opa! Gente, a vida é linda, né? Aqui está o R1. Qual é o ângulo entre P e R1? Não é o θ, é esse cara aqui. Só que o seno desse ângulo é igual ao seno do suplementar. Quem é o suplementar? θ. Certo? Tudo bem? E seno. Tudo certo? Não vai ser igual, não. Não, se fosse igual, aí eu ia chorar. Porque os dois iam cancelar e eu não achava o teto. Ia acontecer o que acontecia muito comigo no ensino médio. Eu mexia nas equações, chegava que 0 é igual a 0. É porque você substitui o resultado de uma equação nela mesma, sem perceber. Ok? Agora vamos calcular o torque de NP. Módulo de NP. Opa, módulo de NP. Tudo bem?
Depois eu troco. Módulo de NP. Módulo de R2. Muito cuidado. Seno do ângulo formado. Ó o R2. Qual é o ângulo formado entre o R2 e o NP? É esse. Só que o seno, então, é o seno desse. Só que esse é o complementar do θ. Então, ao invés de usar o seno desse ângulo, eu uso quem? Cosseno de θ. Show de bola? Tudo bem? Vezes cosseno θ. Show de bola? Tamo junto? Bom, senhores, então vamos lá. Eu vou fazer rapidinho. Módulo de P. Módulo de P. Massa vezes gravidade. Módulo de R1. Sei lá, vou chamar de X. Módulo de NP. Módulo de NP. Gente, que coisa linda, que coisa tchuc-tchuc. MG. Módulo de R2. 2x. Vocês perceberam que eu não tinha dado a massa da escada? Eu não tinha dado o tamanho da escada. Por quê? Porque no fundo, meus amiguinhos, no fundo, MG vai embora com MG. O peso está aqui nessa distância, bem no meio da escada. E a outra força? Tudo bem? Bem? O X corta com X. O que ficou? Seno θ igual a Mi2 cosseno θ. Vou dividir dos dois lados por θ, por cosseno θ. Tangente de θ, 2 vezes Mi. Pronto. Achei quem é o θ. Oi? O θ é o ângulo cuja tangente dá o dobro do coeficiente angular. Do coeficiente de atrito. Certo? Problema para vocês pensarem na hora que acabar as provas da semana. E se uma pessoa começar a subir? Porque vai ter o peso da pessoa exercendo um torque a mais. Qual que vai ser? Aumenta o torque. Tudo bem? Você colocou ali, show de bola. Intuição vai depender da massa da pessoa? Fica para vocês. Estou avisando. Presta atenção. Olhem bem para mim. Estou avisando. Esse vai estar na prova. Na parte para fazer em sala. E quando eu falo que eu estou avisando, eu não estou dizendo que vocês não podem me procurar para perguntar se ele está certo ou não. Em que momento, por exemplo, vamos supor que eu coloco o exercício para fazer em casa. Aí não adianta você vir me procurar antes, professor, o que eu fiz aqui está certo? Não. Tá? Vocês podem me trazer antes e falar, professor, esse raciocínio aqui está correto? Fala que sim. Você sabe por que eu aviso com antecedência? Você pode tentar decorar a solução à vontade. Se você não entender, na hora da prova você não vai conseguir fazer. Por isso que eu estou avisando com antecedência. Você pode tentar decorar, pode tentar. Não dá conta. Metade